Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula do sexto ano de História, não é? Essas aulas são ainda naquela situação, aquele aspecto que eu já destaquei para vocês, que são aulas revisionais, buscando aqueles conteúdos de história que vocês vivenciaram lá no quarto, quinto ano, que chamam a atenção, que são importantes para o seu estudo do conteúdo de história, não é? Para a sua vida escolar. E aí, na aula de hoje, nós vamos prosseguir com essas aulas revisionais e vamos prosseguir exatamente agora em cima de um fato histórico que ele é muito importante para o nosso país. Qual é o fato histórico, professor, que é muito importante para o nosso país? É o fato histórico que representa o fim da relação entre Portugal e Brasil. Portugal como sendo a nossa metrópole, não é? a nação, o país que nos descobriu. Há uma série de situações, né, se foi uma descoberta por acidente, se foi proposital, mas o fato é que nos livros precisamos entender aquela valorização em relação ao dia, ao momento, ao ano que foi dia, mês e ano em que o Brasil, historicamente, oficialmente foi descoberto, não é? 22 de abril de 1500. E por conta dessa situação, os portugueses, não é, que haviam se dado muito bem nas navegações, haviam se enveredado nessa área, lançado ao mar as suas embarcações, já que o solo português não era favorável para a agricultura, eles acharam por bem, seria realmente uma medida muito correta, economicamente, seguir essa linha de trabalhar com as navegações, aproveitando que o território português ele se unificou. Não é que unificação, minha gente, é quando o território tem a definição de um governante. Foi uma unificação que foi definida aquele governante de forma muito rápida, ligeira, precoce. Esse território português ele foi unificado, ele tem uma definição de fronteiras rapidamente, e a partir daí o Estado português começou a se desenvolver, buscando formas econômicas da sua subsistência, da sua estabilidade econômica. E como o solo português não era muito, ou até os dias de hoje não é muito favorável para a agricultura, eles acharam por bem, junto com a burguesia, junto com os reis, junto com os governantes, acharam por bem seguir essa linha de pensamento de investir nas embarcações, investir nas grandes navegações. É claro que essas grandes navegações, naquele período ali, final do século XV, início do século XVI, não foi algo tão fácil, tão prático assim, né? Muitos tiveram que perder a sua vida para que as navegações pudessem ser desenvolvidas e evoluírem. De que maneira, professor? Da maneira que, isso mesmo, muito bem, o que se tinha era um receio de entrar no mar, porque existia ali várias lendas de que um monstro gigantesco poderia sugar quem estivesse em mar alto, e também as dificuldades que são você ter comida, ter água para uma viagem tão longa. Por exemplo, de Portugal para o Brasil, em média uma viagem como essa durava 9 meses. Você há de concordar comigo que essa viagem de 9 meses ela é um tempo considerável, não é um tempo considerável de uma viagem. Você está ali olhando para o mar com poucos recursos, pouca alimentação, poucos momentos de lazer para matar o tempo, para fazer com que o tempo passe mais rápido. Então, esses navegadores iniciais, os primeiros que deram os primeiros passos nas navegações, eles serviram de quê? De referência. De que maneira? Por exemplo, se um foi navegar no mês de setembro e não voltou,
porque as condições climáticas, geográficas não eram favoráveis para essa ida para o mar. Então, ele não voltou, é sinal de que alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu de ruim para que ele passasse o tempo e ele não retornasse. Tá bom? E com isso nós tivemos uma expansão marítima muito favorável, a expansão marítima que tem como Portugal como pioneiro das navegações. Portugal tem o Estado, o governo estabilizado, tem unificação rápida, tem desenvolvimento tecnológico das cartas cartográficas, tem um acúmulo de riqueza por parte de uma burguesia, e essa burguesia começa a se aliar aos reis para gastar o dinheiro enveredando, colocando esse dinheiro na construção das embarcações, nas chamadas expedições marítimas. Claro que isso tem um custo, é por isso que o rei tinha a noção de que ele sozinho, o governo português em si, não teria condições de bancar, não é, de financiar esse empreendimento das embarcações, das grandes navegações. Por conta disso, houve a união com a burguesia. E a burguesia estava querendo o quê? A burguesia estava querendo lucro, estava desejando lucro, buscando lucro, não é? E que essa busca de lucro vai fazer com que outros países também, a burguesia de outros países também tomem conhecimento e queiram também enveredar, seguir essa linha de pensamento de investir e ir para o mar, não é? Utilizando aquele termo, navegar é preciso. Navegar é preciso para quê? Para se obter lucro, obter vantagens, para que a economia pudesse ali obter riquezas. Tanto a burguesia queria riquezas como os reis. Tá bom? Com isso, fomos descobertos aquele processo que eu já descrevi para vocês das capitanias hereditárias, mas hoje eu quero me deter, as capitanias hereditárias evoluíram, mas hoje eu quero me deter especificamente à questão da independência. A independência do Brasil, historicamente, ela foi decretada em 7 de setembro de 1822. No entanto, é necessário, isso mesmo, professor, isso mesmo, é necessário, minha gente, que a gente tenha noção dos fatos que antecederam essa independência, buscando entender quais foram as causas e de que forma aconteceu. Para alguns historiadores, a independência do Brasil, as sementes da independência, o pontapé inicial para o processo de independência foi em 1808, com a chegada da família real portuguesa com Dom João VI, em 1808. Porque ali ele toma medidas que vai favorecer muito o Brasil, não é? Ali ele vai começar a assinar medidas como decretação do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, e vai começar a fazer com que a tomar medidas para fazer com que a economia brasileira comece a crescer, comece a ter um desenvolvimento considerável. Em 1820, veja, aí temos o governo de Dom João VI, 1800 até 1820. Dom João VI veio para cá, com sua família, cerca de 15 mil pessoas, por conta das tropas napoleônicas que haviam invadido Portugal. E ele não encontrou outra saída, pediu ajuda, e a ajuda também queria ser dada por parte dos ingleses, que eram rivais dos franceses, e veio para o Brasil em 1808. Dom João veio com cerca de 15 mil pessoas para o Brasil em 1808. A família real portuguesa veio para cá. Em 1815, temos a queda de Napoleão na Europa. Ele perdeu o poder. E os portugueses, naturalmente, queriam que seu governante retornasse para o seu país. Dom João retornasse. E isso ele fez. E deixou aqui o seu filho mais velho no comando. Durante uma conversa, ele diz a Pedro: Pedro, eu estou retornando para Portugal, após uma solicitação, impressão das cortes portuguesas, e eu vou deixar você me substituindo aqui. É melhor que tu assumas o trono, que o português, que um aventureiro venha e assuma o trono português.
português e Portugal. Vamos ficar dessa forma. Eu volto para Portugal e tu assumes aqui. Tá perfeito? Tá tranquilo? Tá bom, meu pai. Podes ir viajar tranquilo que eu irei administrar o Brasil e não deixarei que nenhum forasteiro, nenhum invasor, nenhum estrangeiro possa tomar o trono português. Não é? Agora, meu pai, me diga uma coisa. Como estão as finanças aqui no Brasil? Meu filho, não estão nada boas. Eu irei retornar para Lisboa e deixarei o cofre praticamente vazio, só com algumas moedinhas. Tu vais ver, quando tu abrires o cofre, verás só as moedinhas. Mas meu pai, o senhor vai embora e me deixar sem dinheiro? Tu te viras, meu filho. Eu agora vou governar Portugal, retornar para Portugal e preciso me manter, preciso manter toda a corte portuguesa, ou grande parte dela, que vai retornar para Lisboa. Está fechado, meu pai, está suave, como vocês gostam de dizer, não é? Está suave. Então, claro que ele não disse isso, não é? Ele utilizou outros termos. Estou fazendo utilização de um termo do nosso dia a dia, para que você possa entender. Então ele retornou, deixou Pedro aqui. E havia a intenção também da corte portuguesa para que Pedro retornasse para Lisboa, dizendo que, alegando que Pedro deveria terminar seus estudos. E aqui para nós, que ninguém nos ouça, Pedro não estava nem um pouco preocupado em estudar. Pedro estava preocupado em outras situações, em administrar o Brasil. E ele não vai retornar. A corte portuguesa, as cortes portuguesas pressionam e ele não vai retornar. O que é que ele faz? Após um jantar, acontece um dia importante, que é o dia 9 de janeiro de 1822, que é a primeira manifestação pública de Dom Pedro I em favor da causa brasileira, em favor da independência, porque aqui em nosso país começou a arder uma chama de independência. Clubes, sociedades secretas foram surgindo, foram criadas com o objetivo de incentivar a nossa independência, que o Brasil ficasse independente de Portugal. Com isso, nesse dia 9 de janeiro, não é? Ele vai dizer aquela frase famosa, ele quem? Dom Pedro I. Se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico no Brasil e não retornarei para Portugal. E ele realmente fez isso. A partir daí, a independência do Brasil estava bem próxima mesmo, tá bom? Os fatos se sucedem. Dom Pedro tem seu governo contestado em algumas províncias, recebe pressão, dizendo que ele deve viajar, se preocupar mais com a política. Nesse meio tempo, Dom Pedro também se casa com Dona Leopoldina, uma princesa austríaca. É bem verdade que naquela época os casamentos eram arranjados, então, por procuração, inicialmente recebia a foto, trocavam fotos. Essas fotos demoravam meses para chegar, para um conhecer o outro. E houve um casamento por procuração, casamento em que o trono português ficava agora vinculado com o trono austríaco. E ocorreu o casamento. Ela chegou aqui, já tinha ouvido falar sobre o Brasil, é uma princesa muito estudiosa, muito preparada, muito dedicada, pronta para exercer o cargo de imperatriz. E ela veio, ela gostava de botânica, ela gostava de ciência, de mineralogia, começou a estudar o Brasil para o país que ela vinha morar, leu sobre o Brasil, falava várias línguas, uma mulher muito preparada para exercer esse cargo, Dona Leopoldina. Casa-se com Dom Pedro, não é? Dom Pedro
é um homem muito agitado e vai agora, Dom Pedro, nesse mesmo ano de 1822, já casado com Dona Leopoldina, percorrer, viajar a cavalo por algumas províncias do Brasil para saber como é que anda, se estão satisfeitos ou não com a sua administração. O que é que temos? Temos realmente algumas províncias insatisfeitas, porque queriam mais atenção. E Dom Pedro, retornando para o Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, recebe uma cartinha essa que foi escrita a duas mãos, ou seja, duas pessoas, que foi o José Bonifácio, ministro Dom Pedro, e sua esposa Dona Leopoldina, relatando, escrevendo ali que as cortes portuguesas estavam exigindo que Dom Pedro retornasse para Portugal. Pedro estava numa viagem, montado em um burrinho, porque naquele período os burrinhos tinham uma capacidade muito grande de viajar em cima de declives, de montanhas, Essas montanhas ali de São Paulo, do estado de São Paulo, o cavalo tinha dificuldade de percorrer aquele trajeto. E ele ficou montado ali durante um bom período em cima de um burrinho, fazendo o percurso. Eis que a comitiva para e ele recebe uma carta. Majestade, chega uma carta. A sua majestade, a princesa, a imperatriz Leopoldina. Aí ele, leia para mim. Ele não era muito afeito à leitura, Dom Pedro I. Mas depois, no final da vida, ele reconhece que deveria ter estudado um pouquinho mais. Então Dom Pedro escutou lá. Nessa carta dizia o seguinte, que o fruto está maduro. A pressão portuguesa para voltar é grande, que o fruto já está maduro. O fruto maduro seria a independência. Então, quando fala sobre independência, nós automaticamente nos lembraremos de que imagem? Isso, muito bem, viu? Daquele quadro que foi pintado por Pedro Américo, o quadro Independência ou Morte. Dom Pedro não estava vestido daquele jeito não, viu? Depois eu conto um pouquinho dessa história. Então ele desembanha a espada e grita, Independência ou Morte. Percebeu? A partir dali os laços tiveram que ser cortados, foram cortados em Portugal e Brasil. E o Brasil teve que pagar, vocês sabiam disso? Teve que pagar para ter a sua independência reconhecida. Teve sim. Como o Brasil estava em extrema dificuldade financeira, o Brasil pediu um empréstimo. Vê que coisa interessante. O Brasil pediu um empréstimo aos ingleses para que Portugal reconhecesse a independência. Portugal não queria reconhecer. Não quero. Só vou reconhecer se tu me pagaste uma quantia em dinheiro. Aí o Brasil, vou pensar no teu caso. Então, o Brasil não vê outra alternativa a não ser pegar um empréstimo com os ingleses. Pega esse empréstimo, paga Portugal, para Portugal reconhecer a independência. E os portugueses nem pegam no dinheiro direito, porque estavam devendo aos ingleses. Então o dinheiro acabou voltando. Talvez por isso os ingleses emprestaram dinheiro. Sabia que aquele dinheiro iria voltar muito rápido. E o Brasil agora tem o reconhecimento, o Brasil fica independente de Portugal, mas é preciso uma coisa: um novo governo independente precisa de uma Constituição. Em 1823,
uma Constituição é promulgada, ou seja, ela é aprovada democraticamente entre deputados e senadores. No entanto, essa Constituição, também chamada de Constituição da Mandioca, porque só poderia votar e ser votado quem tivesse 100 alqueires de terra, e grande parte daquele pessoal tinha 100 alqueires de mandioca. Então, significa que essa Constituição é uma Constituição que nem todos podem participar da vida política, somente uma classe social privilegiada, a elite. Deu para entender? Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. E agora, Dom Pedro pega o que seria a Constituição de 23, olha lá, observa, analisa, chega à conclusão que essa Constituição não é boa para ele, pois limita seus poderes. Limita os poderes. E ele rasga a Constituição, manda fechar o Congresso, Dom Pedro I, e em pouco tempo, junto com um grupo de advogados, elabora uma nova Constituição, essa não mais em 23, em 1824, a Constituição que é imposta por Dom Pedro e todo o seu famoso autoritarismo, não é? Uma curiosidade, o quadro que eu falei, Independência ou Morte, aquela cena daquele jeito, na verdade, minha gente, não existiu. Aquela cena ali é uma montagem que foi feita por Pedro Américo no finalzinho do século XIX, ou seja, a partir de 1884, entre 84 e 88, o Império Brasileiro faz essa encomenda a Pedro Américo, dizendo: Pedro Américo, faz um quadro que enalteça o Brasil, a nossa nacionalidade, pinta um quadro assim, assim. E ele pintou. Aquela cena realmente, ela tem uma imponência, ela tem uma força, ela fala por si só. Aquele quadro fala muita coisa, não é? Então, temos a observância desse quadro como sendo uma cena importante para a independência do Brasil, tá bom? Mas aquela cena daquele jeito não existiu. Dom Pedro não estava vestido daquele jeito, não havia aquela quantidade de soldados, aquelas roupas que aqueles soldados estão vestindo ali, aquela roupa ali são dos dragões da independência, que vai surgir bem depois esse grupo da independência. Bem, pessoal, estou terminando por aqui, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, desejando a vocês um excelente dia, que Deus abençoe a todos, muito obrigado e um forte abraço. Tchau, sexto ano, e até a próxima. Tchau.